Diante de fatos que nós não entendemos, a primeira explicação, a explicação mais simples, parece sempre ser a coisa mais fácil. Isso é algo muito comum no nosso dia a dia. Quando nós não entendemos uma coisa, quando nós não compreendemos uma coisa, a gente busca aquela resposta que parece a mais simples, a mais fácil, e a gente aplica isso, e isso passa a ser um critério de verdade. Mas nem sempre as coisas se explicam facilmente, nem sempre as coisas se explicam da maneira mais simples. Às vezes é preciso pensar, é preciso ruminar. Ruminar é o ato que os animais fazem quando mastigam novamente o capim. Ele traz para a boca novamente e mastiga. Ruminar tem este sentido. E nós precisamos aprender a ruminar as coisas, nós precisamos aprender a pensar as coisas. O fato da ressurreição é algo que causa um espanto nos discípulos. Quem são esses discípulos? Esses homens e mulheres que nós ouvíamos do Evangelho. São aqueles mesmos que acompanharam Jesus durante o percurso da sua vida, da sua pregação. São eles que foram testemunhas dos milagres, dos acontecimentos maravilhosos. São eles que foram testemunhas da multiplicação dos pães, que viram a ressurreição de Lázaro, que viram cegos enxergarem, coxos andarem. São eles que foram testemunhas das inúmeras ações de Jesus. Também eles viram a perseguição, como Jesus foi perseguido pelos mestres da lei, pelos sacerdotes, pelos fariseus, e como esta perseguição terminou. E é muito importante considerar isso para entendermos ou para pensarmos a ressurreição. Esses discípulos acompanharam Jesus até Jerusalém. Ali em Jerusalém, como ato final da sua entrega, Jesus se deu totalmente no mistério da cruz. Jesus se deixou ser crucificado. E esses discípulos são aqueles que não conseguiram caminhar com Jesus até aquele momento. Ficaram à distância. A narrativa da paixão do Senhor fala que eles ficaram à distância olhando, porque não conseguiam, não podiam chegar perto e tinham medo pela própria vida. Estes são os discípulos que agora experimentam o fato da ressurreição. Nenhum deles viu a ressurreição, mas a palavra de Deus diz que eles são testemunhas do ressuscitado. Agora algo novo aconteceu, algo extraordinário aconteceu. Maria Madalena vai de manhãzinha ao túmulo, e ela encontra o túmulo aberto, a pedra não está no lugar que devia estar. E a primeira conclusão, a mais simples, tiraram o corpo do Senhor. Ele não está lá. Nós não sabemos aonde o colocaram. Pedro e João caminham, correm para ver este acontecimento. Também eles estão procurando o corpo de Jesus. Estão procurando um cadáver, estão procurando alguém que está morto. E se nós vamos ao cemitério, o que é que nós esperamos encontrar? Esperamos encontrar as pessoas que foram colocadas nos túmulos, dentro dos túmulos. Isso é lógico, isso é a razão que nos diz. Mas ali, naquele lugar, algo aconteceu. Os panos estão dobrados, o túmulo está vazio, mas algo na vida desses discípulos é uma afirmação de fé, que Jesus está ressuscitado. Jesus não está ali, o corpo não foi encontrado, não porque foi tirado e escondido, mas Cristo está ressuscitado. Eles se recordam da pregação e do anúncio que Jesus havia feito, a ressurreição no terceiro dia, e eles estão
ainda de boca aberta, eles estão ainda espantados, eles estão ainda maravilhados diante deste fato, um fato extraordinário. Esta é uma certeza de fé. E aqui, aquilo que a razão não pode explicar, que a razão não tem motivos, ela não consegue mostrar, acontece de forma maravilhosa na vida, na experiência, na realidade dos discípulos. Cristo está ressuscitado. O Senhor está vivo. O Senhor morreu, mas ressuscitou. Ele não apenas voltou à vida, ele está ressuscitado. É a vida nova, é o mesmo corpo, mas é algo extraordinário que ali acontece. Os discípulos, esses que antes eram covardes, esses que antes tiveram medo, esses que antes não tinham vontade de estar presente no acontecimento, agora são aqueles que anunciam. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos mostra que esses discípulos falam com uma certeza, a certeza de alguém que experimentou, que viu realizada a promessa, não uma palavra que ficou perdida na história, não uma promessa que não foi cumprida, mas a verdade da ressurreição. E é por isso que agora, estes mesmos homens e mulheres que antes eram medrosos, que temiam pela própria vida, arriscam tudo de si, inclusive a própria vida, para testemunhar que Cristo está ressuscitado. E ressuscitado, ele permanece no meio da comunidade, ele permanece entre os discípulos, como um vivente, ele caminha com os seus discípulos. O que esta certeza de fé move nas nossas vidas? Como isso afeta, atinge a cada um de nós? Nós temos esta certeza, nós experimentamos isso, a força do ressuscitado, que renova em nós a esperança, a força do ressuscitado, que nos impulsiona para a missão, que nos convida à compaixão, à misericórdia, da mesma forma como Cristo teve misericórdia de nós, e por isso se entregou na cruz, para testemunhar o amor de Deus. Nós experimentamos esse ser criaturas novas, por causa do batismo. Esse batismo que nós recebemos, que nós renovamos na noite da Páscoa, ele move as nossas vidas. Nós somos no tempo de hoje, homens e mulheres, que promovem a paz, que promovem a justiça, que promovem a vida nova, porque aí os efeitos da ressurreição, eles se tornam concretos pelas nossas atitudes. Cristo ressuscitou, esta é a nossa certeza, mas é através da nossa vida, das nossas atitudes, que esta certeza de fé, ela chega a ser um testemunho no mundo, que ela é testemunhada, vivenciada nas nossas experiências de vida. Aí, o Cristo ressuscitado mostra a sua força. Que Deus nos ajude a escutar com sinceridade a sua palavra, e que nessa escuta da palavra, nós sejamos de fato testemunhas do ressuscitado no mundo de hoje, um mundo tão carente de testemunhas, um mundo que busca acreditar, mas que possa acreditar por causa daquilo que vê nas nossas atitudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.